1 Samuel, capítulo 2, versículo 25. Nós vamos ler de 3 perguntas esta noite. Aqui temos uma delas. 1 Samuel 2, capítulo 2, versículo 25. Pecando o homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Eu vou ler novamente. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai. Era o pai falando com seus filhos, porque o Senhor os queria matar. Seria melhor porquanto o Senhor os queria matar. Vamos para Lamentações de Jeremias. Isaías, Jeremias, depois tem um pequeno capítulo, é um pequeno livro. Jeremias capítulo 1. Temos aqui a segunda pergunta. É uma profecia em relação à morte de Cristo quando ele estava na cruz. Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Vamos ler o final do versículo 11. Vê, Senhor, e contempla que sou desprezível. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede se a dor como a minha dor, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Desde o alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhorou deles. Estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás, fez-me assolada e enferma todo o dia. O jugo das minhas transgressões está atada pela sua mão. Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles a quem não posso resistir. Então a pergunta aqui é: não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Atendede e vede se a dor como a minha dor, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. A última pergunta está em Atos, capítulo 16. Versículo 30. Aqui nós temos a história do carcereiro de uma prisão onde estava Paulo e Silas. Ele vai fazer a pergunta. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo. 3 perguntas importantes e interessantes. Nós vemos a primeira: pecando o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Pecando o homem contra homem, diz: os juízes aqui na terra o julgarão.
Mas pecando o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Há uma grande diferença entre o juízo e os juízos humanos e o juízo que vem de Deus. O juízo humano, nós vemos pecadores julgando pecadores. Talvez aquele que está julgando, o juiz mesmo, não cometeu aqueles delitos e aqueles pecados que o réu cometeu. Mas ele também tem pecados, talvez em menos grau, coisas que ninguém sabe, coisas que talvez se tivesse sido concluído, ele também estaria no banco do réu. Mas por alguma coisa não se concluiu aquele pecado que ele estava para cometer. Então, essa é uma grande diferença. Mas Deus, quando julga o pecador, Deus, Ele é santo. Aí está a grande diferença. É a santidade. É Deus santo e justo julgando o pecador imundo. Pecados que ofendem a Deus. Pecados que ferem a santidade de Deus. Então quem rogará por ele? Mas tem mais. Sabemos que quando uma pessoa é julgada, não é julgada por todos os pecados que ela cometeu na vida. São aqueles que a sociedade condena aquela pessoa. Mas com Deus não é assim. Nós lemos que a mentira é um pecado suficiente para ser lançado, para que o pecador seja lançado por Deus no lago de fogo. Crianças mentem. Parece que é o primeiro pecado das crianças, a mentira. A Bíblia diz que os mentirosos serão lançados no lago de fogo. Então, quando os homens estão julgando os outros, não é por todos os seus pecados, mas Deus um dia vai julgar. E a pergunta é: quem rogará por ele? Quando o pecador não salvo comparecer diante de Deus, você que está aqui não salvo, em todos os seus pecados, quem vai rogar por você? Como você vai lidar? Mas existem outras coisas. No juízo humano, nem todos são condenados, né? É pego uns, outros escapam. Mas no juízo de Deus, ninguém escapa. Não pode se esconder. E para finalizar, o julgamento mais severo que uma pessoa pode receber num juízo humano termina com a morte. Inclusive, se existe um mandado de prisão perpétua, pode ser, ou nosso país é 30 anos no máximo, mas se encontrou a pessoa, o criminoso ou a criminosa, e chegando lá ela está morta, pronto. A lei não faz mais nada. Mas este não é o caso de Deus. Deus julga o pecador em vida e vai julgar depois da morte. Não tem como o pecador escapar do juízo divino. Então saiba, meu prezado ouvinte, você ainda não é salvo. A Bíblia está fazendo uma pergunta. Pecando o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Nós temos aqui crianças não salvas, pais salvos. Há casos em que existem esposas não salvas, esposo não salvo. Com a morte, não tem nada que os crentes, o pai, a mãe, possa fazer por você na eternidade.
eles não podem mudar o destino que vocês escolheram aqui, quando estavam em vida. O salário do pecado é a morte. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Podem chorar, podem lamentar, mas nada podem fazer para mudar o seu destino na eternidade. Então a pergunta é: pecando o homem contra Deus, contra o Senhor, quem rogará por ele? Quem? Será que acender algumas velas, fazer oração, missa de corpo presente, corpo ausente, 7 dias, 30 dias, missa de um ano? Quem rogará por aquela alma? Quem mudará o destino dela? Ninguém. O pecador tem que resolver este assunto com Deus. O mesmo que lhe está condenando é o mesmo que quer dar uma salvação para você. O mesmo que diz: a alma que pecar, esta morrerá. Deus não tem por inocente o culpado, o ímpio, o pecador. Deus não passa a mão por cima do pecado do pecador e também não vai deixar ele escapar. Mas Ele quer salvar. É por isso que eu convidei para ler aquela outra pergunta. Uma profecia que nos fala do Senhor Jesus. Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma pergunta. Ele está dizendo: vede todos vós que passais pelo caminho. Se a dor como a minha dor, a resposta é: não há dor como a dor que sofreu o nosso Senhor Jesus na cruz para nos ganhar a salvação. Estes pecados horríveis que levam o pecador para o lago de fogo, foram estes pecados para a nossa salvação que Ele sofreu na cruz. Ele está fazendo uma pergunta: vocês que estão passando pelo caminho, contemple a minha morte e vejam, primeiramente, quem está morrendo sobre a cruz. Meu amigo, é o nosso Criador. O Criador está morrendo por suas criaturas. Não é lógico? Não tem lógica nisso. Ninguém morre por aquilo que fez, mas nós somos diferentes. Neste caso, nós vemos Deus, o Criador, morrendo por suas criaturas que pecam contra Ele. Menos lógica tem ainda. Mas qual é a resposta disto? O amor de Deus por nós. Nós somos criaturas preciosas para Deus. Mesmo que existe um pecado em nós, mesmo que o pecado ofende a Deus, Deus decidiu resolver o assunto. Sabe como? Enviando o seu amado Filho, o seu único Filho, o seu unigênito Filho. E sabe o que o Filho está perguntando aqui? Olha só. Vê, Senhor. Ele não está dizendo só para as pessoas olharem para Ele e ver o sofrimento dele. Ele está dizendo: vê, Jeová, vê, Senhor, e contempla que sou desprezível. Ele está dizendo para o Pai: vê na cruz esta pessoa toda ensanguentada, coroado com uma coroa de espinho, sofrendo. Vê, Senhor, não é o teu filho,
Mas sabe o que Deus faz com o seu filho? A Bíblia diz: Deus não poupou nem a seu próprio filho, antes o entregou por todos nós. Isto nos mostra o quanto Deus nos ama, o quanto Deus quer salvar, o quanto Deus quer perdoar você. Agora ele pergunta para todos, para contemplar. Ele está dizendo aqui: não vos comove isto? Quer dizer, não existe nenhum sentimento em vocês ao contemplar a minha dor? Isto não mexe com vocês? Então vede! Venham ao pé da cruz e vejam ali eu sendo ferido por suas transgressões e moído por suas iniquidades. Isto não comove vocês? Eu levando em meu corpo os vossos pecados sobre este madeiro. E o profeta diz, fala numa linguagem para a gente entender: desde o alto enviou fogo aos meus ossos. Cristo não foi queimado literalmente na cruz. Isso aqui é uma linguagem para nós entender. O fogo é o pior sofrimento que existe. O fogo, ele desmancha o metal mais duro. O fogo, ele queima tudo, ele penetra. Pode pegar uma barra de ouro e bota aí no fogo. O fogo vai penetrar por todos os lados e vai queimar tudo que não é ouro. Então, é isto que ele está dizendo. Os sofrimentos da cruz foram como o fogo que entrou naquela pessoa, bendita e santa. Ele não tinha pecado, nele não havia pecado, e ele não podia pecar. Mas por quem ele está sofrendo? Por que este fogo? É os teus pecados, é os meus pecados. E isto não te comove? É a pergunta dele. Vede a minha dor, ele está perguntando. A dor como a minha dor, que me fez sofrer o Senhor no dia do seu furor. Furor contra uma pessoa justa? Não, meu amigo, furor contra você e contra mim. Mas ela foi descarregada no seu amado Filho para salvar você. Você quer fazer a última pergunta? O que é necessário que eu faça para me salvar? Essa é a sua pergunta agora? Era a pergunta do carcereiro. Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Será que tem alguém aqui no fim desta série hoje perguntando: Senhor, ou senhores, que eu faço? Que é necessário que eu faça para me salvar? O que você faz é crer na obra que já está pronta. É crer na pessoa que consumou a obra da nossa salvação. Porque esta pessoa que mostra os seus sofrimentos aqui, e mostra nas Escrituras, ele disse sobre aquela cruz, depois de 6 horas lá pendurado entre 2 malfeitores, está consumado. Consumado está a obra da salvação. Deus tem que encolher a sua mão de juízo no céu, porque o assunto foi resolvido. Você pode ser salvo esta noite, crendo nesta pessoa que morreu por você, morreu por mim. Você pode aceitá-lo? Você não tem coragem? Você acha que ele está longe de você? A obra não vale para você? Não, meu amigo. Tome coragem. O Senhor, este mesmo que sofreu, morreu, ele disse: vinde a mim,
O que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Meu amigo, vá a Ele como Salvador. Se esta é a sua pergunta esta noite, que é necessário que eu faça para me salvar, vá a Ele como está, sem medo, sem timidez. Você pode ser salvo, se é isto que você quer. Se você quer resolver o assunto dos seus pecados, meu amigo, ser uma pessoa verdadeiramente feliz nesta vida, você pode tomar posse desta salvação aonde está sentado. Crianças de 6 anos têm sido salvas. Porque não é o tamanho da fé, é o tamanho do Salvador. E o Salvador é Deus, o Filho de Deus. É Ele que se aproxima do pecador, é Ele que entende o coração de uma criança, é Ele que entende o coração mais simples. Porque é pela fé. O pecador descansa na grande obra que Ele consumou e diz: isto foi por mim, isto é meu, eu aceito. Sabem? Todos que estão salvos aqui fizeram isso um dia. Alguns anos atrás. Você pode começar hoje. Faça isso. Que você aproveite. Que esta série não tenha sido em vão, mas que sirva para a salvação de todos aqui. Que Deus abençoe a sua palavra e abençoe você. Você tome a decisão. Eu não posso decidir por você. Eu posso procurar mostrar o caminho para você tomar. Que é necessário que eu faça para me salvar. Crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo. Pecando o homem contra o Senhor, quem invocará por ele? Vede, não vos comove isto? Vocês que passam pelo caminho, vede se a dor como a minha dor, que afligiu o Senhor no furor, no dia do seu furor. Meu amigo, você pode ser salvo. Você deve ser salvo. Aproveite. Vamos orar.